Já logo depois do período apostólico, iniciou-se um processo de israelização da igreja. E esse processo permanece até hoje. Os efeitos dele ainda perduram, ainda gerando coisas. O processo de israelização da igreja. O que significa isso? Esse processo de israelização da igreja faz o seguinte, diz o seguinte, vejam, Deus rejeitou Israel, Deus abandonou Israel definitivamente, e a igreja tomou o lugar de Israel. Então, agora, a igreja é o Israel de Deus, e todas essas profecias que falam sobre Israel, elas vão se cumprir ou se cumprem na igreja e devem, portanto, ser interpretadas num sentido espiritual. O que isso gerou? Em primeiro lugar, coloquei aqui na minha lista, isso gerou o apoio à preservação de uma igreja estatal, já que Israel era um estado teocrático nos tempos do Antigo Testamento. Então, a ideia de uma igreja estatal procedeu disso. Israel era um estado, a igreja agora é Israel. A igreja, então, deve, então, se envolver nessas questões de estado. Devemos, então, dar apoio a uma igreja estatal, e passou, então, a existir na história igrejas estatais. Uma segunda consequência disso, a negligência, isso foi destruidor. Isso é um dos preços mais altos que foram pagos já no século II. A negligência notável, já nos escritos dos pais apostólicos no século II, do evangelho ensinado no Novo Testamento, que realça a salvação pela fé somente. É assustador quando nós lemos os pais da igreja no século II, o quanto eles negligenciam o ensino acerca da salvação pela fé somente. Eles não se apegam ao ensino da justificação pela fé somente. Em vez disso, há uma soteriologia baseada na prática da lei moral exposta no Antigo Testamento. A salvação, quando nós aprendemos, quando nós lemos os pais da igreja do século II, a salvação é obtida através da observação da lei moral. Porque a igreja é Israel. E se a igreja é Israel, ela deve observar a lei mosaica, caso ela queira ser salva. E isso aparece nos escritos dos pais do segundo século, e existe então um afastamento da teologia paulina, uma teologia que não tem nada a ver com as noções de soteriologia judaístas ou judaizantes. Terceiro lugar, isso aqui afetou todo mundo. O que vem agora afetou todo mundo, batistas, presbiterianos, pentecostais, católicos, não sobrou ninguém. Todos foram afetados por isso. Vejam, a construção de santuários majestosos. A construção de santuários majestosos comparáveis ao templo de Jerusalém, onde possam ser praticados os atos sacerdotais cristãos assimilados do culto levítico. Quando eu era garoto, eu não me lembro de uma igreja que não estava construindo um grande templo. E quando construía o templo, e acabava o templo, então tinha o culto de consagração do templo. E todos iam lá e o templo era consagrado. Como é que se consagra um templo? Eu não faço a menor ideia. Então você tem que inventar alguma coisa. Talvez uma oração forte, uma reza braba, alguma coisa assim. Talvez hinos bem bonitos. Não sei como é que se consagra um templo, mas tinha que ser feito isso. E consagrava então o templo. E o templo então ficava se tornava um santuário. E ali dentro daquele santuário, ali você não podia fazer uma série de coisas. Você não podia conversar dentro do santuário. Você não poderia praticar, você não podia subir no púlpito, que era o santo dos santos. Ali só o sumo sacerdote, o pastor batista podia subir. Porque ele era o sacerdote consagrado. E podia então subir no santo dos santos para pregar. Eu
fui numa igreja em que o santuário era tão sagrado que quando acabava o culto as pessoas não podiam conversar dentro dele. Havia o conceito de que conversar profanava o templo. Eu não sei de onde tiraram isso também. Conversas acabam profanando o lugar. Eu não sabia disso. Mais uma invenção evangélica, mais uma superstição evangélica. Então quando acabava, o visitante não sabia, começava a conversar, os membros todos ali, quieto, não pode falar aqui, isso é profanar o santuário. Aí levavam o visitante até para fora, abria a porta, saía, agora pode falar. Mas por que não podia falar lá dentro? Não, porque lá é o santuário.